Olá, boa tarde a você que acompanha o Infomania TV. Está começando mais um Conexão Brasília, com a análise política da semana. Eu sou Marcos Mortari e hoje recebo um convidado especial, o professor Pedro Serrano. Ele é advogado, constitucionalista, professor da PUC de São Paulo. Pedro, é um prazer recebê-lo. Prazer é nosso. Numa semana que o Judiciário, de novo, chamou a atenção todo o noticiário político, né? Tudo girou em torno da pauta do Supremo, né? Quarta-feira foi o grande dia decisivo, né? Que teve uma sessão um pouco confusa, que expôs os atritos entre os ministros, né? Um placar apertado, você percebeu aquele constrangimento, as faíscas aí dos atritos entre os ministros. Queria que você comentasse um pouquinho essa questão institucional mesmo pela qual o Brasil passa, sob a ótica da sua tese de medidas de exceção como instrumentos aí que vão além do Estado democrático de direito. Como que você tem percebido todo o atual cenário brasileiro no que diz respeito exatamente a essa intervenção de um Supremo Tribunal Federal sobre outros poderes, esse protagonismo que os juízes e ministros começam a ganhar num cenário como esse que a gente tem vivido? É uma pergunta bastante ampla, né, para a gente começar o nosso debate. Bem, na realidade, você tem dois fenômenos, a meu ver, aí que coincidem, né? Um que é histórico do Brasil, a natureza da nossa sociedade. Nós tivemos 4/5 da nossa história sob regime de escravidão. Somos um país produto de colonização. Portanto, temos uma sociedade muito desigual e muito atada a um certo, vamos dizer, populismo autoritário que sempre fez parte da nossa vida social. Que inclui racismo, inclui uma série de questões que são, vamos dizer, estranhas ao mundo ocidental, contemporâneo e moderno, né? Mas que é típico de países de capitalismo periférico, eu chamaria assim, países periféricos. Né? Coloniais. Isso. Porque eu não acredito muito naquela ideia do tardio, né? O tardio dá a impressão que algum dia a gente vai ser desenvolvido, quando eu acho que a modernidade, ou uma modernidade tardia, na realidade a modernidade incluiu as colonizações, ela inclui o papel do periférico, né? Então nós estamos num papel atual mesmo, é o que cabe para nós na circunstância de hoje. Agora, ao mesmo tempo que é um problema no campo, vamos dizer, do direito constitucional e da teoria do Estado no mundo. Grosso modo, a democracia e o direito também eram entendidos pré-Segunda Guerra Mundial marcadamente como sistemas formais, ou seja, a democracia é um sistema que entende, consegue compreender e conviver com o fato que a sociedade é dividida em conflitos políticos e sociais, só que ela propõe métodos para poder compor isso de forma pacífica, obter a paz social através de procedimentos de debate, de discussão, de decisão, digamos assim, em que se garanta o direito da minoria, etc., dela se transformar em maioria, e no final se adote uma decisão de maioria. A existência democrática, de fato. Isso, né? Mas essa existência democrática era vista como forma apenas. O que significa? A decisão final, ela não era condicionada por nada, era livre. A decisão política, num sistema democrático, era vista como manifestação da soberania popular e devia ser livre. Isso é natural, é naquele período que começa a, vamos dizer, haver a universalização da democracia de fato, né? Mulheres passam a votar, por conta dos movimentos aí sufragistas, negros nos Estados Unidos começam a avançar na conquista de direitos e depois vem a consolidar o direito a voto real umas décadas depois, já na década um pouco mais tardio, digamos assim. Ou seja, os trabalhadores que vinham já desde o século XIX, final do século XIX, com seus sindicatos, conseguem passar a votar. Se você for pegar a democracia do começo do Estado de Direito, era uma democracia censitária. Só votava quem tinha renda ou quem tinha propriedade. Ela passa a ser uma democracia universal por conta desses movimentos que exigem do Estado, que o Estado acaba concedendo vamos dizer, na luta política, no ambiente social. Então, era um momento que eu acho que tanto juristas quanto teóricos políticos queriam valorizar o elemento da soberania popular. Por isso que, por exemplo, tem um jurista, quem estiver nos ouvindo e for da área jurídica conhece bem Hans Kelsen, por exemplo, que é um pensador, que é para mim também um grande teórico político, não só do direito, pensou exatamente esse modelo formal de democracia, que tem uma certa isoformia com a sua proposta de teoria jurídica, que também é uma teoria formal, onde
O que importa são as relações de autoridade entre as normas, ou de hierarquia, né? Incorpora toda a ideia de linguagem, de estrutura, mas ainda estritamente no âmbito formal. O problema dessa noção de democracia é que ela acabou se demonstrando falha, historicamente, porque ela possibilitou surgir o nazifascismo. O nazismo surge na Alemanha por causa desse tipo de democracia, através da democracia, do voto popular e dos procedimentos e autoridades democráticas, o mesmo com o fascismo na Itália. Com o fim da Segunda Guerra, a grande preocupação de todas as ciências humanas, do direito também, é como você criar mecanismos para evitar que aquilo acontecesse. No direito surgiram as constituições do pós-guerra, que a gente chama, que são constituições verticais, né? Constituições rígidas, que a gente fala que são hierarquicamente superiores. A ideia é a seguinte: tem que haver direitos das pessoas, tanto positivos quanto negativos, tanto de liberdades quanto alguns sociais, que estejam acima da deliberação política ocasional. Imutáveis. Não, de conteúdo. Né? Quer dizer, então, não podem estar sujeitos à decisão da maioria ocasional. Então, as liberdades das pessoas, uma maioria ocasional não pode decidir se eu tenho direito ou não me defender num processo crime. São princípios, de fato. São princípios que acabam regendo. E isso, no campo jurídico, significa a constituição dessa normatividade, a produção dessas constituições hierarquicamente superiores. No campo sociopolítico, é a produção de um consenso moral e político entre conservadores, liberais e esquerda democrática, em torno, pelo menos, da ideia de direitos de liberdade negativos, de procedimento democrático. Aquela moralidade própria da democracia é assumida como um certo senso comum nesse ambiente social, sociopolítico e cultural. Isso está em crise no mundo. O que nós estamos vendo no mundo, diversos autores trataram disso com narrativas diferentes. Orwell fala em perda do common ground, Norberto Bobbio falava em novo disputismo, Ferrajoli fala em poder dos constituintes, que é uma expressão que eu gosto. Quer dizer, cada um tem, né, Boaventura Santos, democracia de baixa intensidade, e eu sou dos que adotam um pouco a retórica, a narrativa do estado de exceção, no meu caso, de uma forma mais moderada. Acho que o que caracteriza o século XXI é não haver estados de exceção, são medidas de exceção no interior da democracia. Cada um com sua narrativa, sua forma de dizer, sua compreensão diferente, mas todos, creio que observam ou sentem o mesmo fenômeno, que é um Estado cada vez mais autoritário se produzindo, e uma quebra, de Orwell que chama de perda do common ground, perda do solo comum, quer dizer, a perda desse consenso moral e político que houve no pós-guerra, que acaba afetando as constituições, levando a que elas sejam, vamos dizer, interpretadas de forma a esvaziar de sentido esses direitos. Ou seja, a volta de um certo populismo autoritário no mundo. Klaus Roxinho, o famoso penalista, chama de populismo penal punitivo. Isso capitaneado pelo judiciário, de uma certa forma. Eu acho que na Europa e nos Estados Unidos, o judiciário tem um papel, mas não é tão relevante quanto do executivo. O legislativo produz medidas que fortalecem o executivo. Aqui na América Latina, pelo menos nos países que eu pesquisei, o que eu observei foi não. O sistema de justiça, para mim, quem capitaneia a produção dessas medidas de exceção. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi a lei do Patriot Act, que foi aprovado pelo judiciário, né? Salvo uma pequena questão que houve mudança depois. As leis antiterrorismo e leis da questão do estrangeiro na Europa, né? Agora, o que caracteriza também no primeiro mundo é que essa perda do common ground, esse esvaziamento de sentido dos direitos e das liberdades, ela é tida como uma forma de proteção da segurança nacional, portanto um regime jurídico, um conjunto de leis especiais para o problema da segurança nacional. A vida comum continua regida pelas liberdades e pelos direitos. Aqui o que a gente observa na América Latina e no Brasil em especial, ou também, é o uso dessas medidas no direito penal comum. Como se fosse ele, vamos dizer, há um discurso da segurança das pessoas, né? A necessidade de segurança na sociedade, em que as soluções oferecidas são irrefletidas, a meu ver. Precisamos de segurança, é óbvio, precisamos conter a violência, é óbvio. Mas isso não se faz, por exemplo, com aprisionamento em massa. O que se observa racionalmente nas estatísticas, quanto mais se aprisiona, maior a violência. É da cadeia que surge o PCC, né? Portanto, ou seja, os Estados Unidos está percebendo isso. É um país que adotou o aprisionamento em massa, agora recua
Está recuando porque observa que é custoso, pouco eficiente, não resolve o problema, né? Então, ou seja, você tem aí uma série de questões, mas de qualquer forma, eu creio que marcadamente a partir da década de 80, com a questão da guerra das drogas, e que chega aqui no Brasil na década de 90, você começa esse aprisionamento em massa e o Estado vai se tornando mais autoritário. O interessante é que nos Estados Unidos ele tem um modelo híbrido, tem para a Segurança Nacional o Patriot Act, mas ele tem também, vamos dizer, medidas de exceção no direito penal comum. Isso é característico das Américas, eu diria. Ô Pedro, aqui no Brasil a gente percebe, além de tudo, a questão midiática, né? Eu acho que tem sido frequente, aí a gente percebe no discurso de muitos ministros do Supremo. Às vezes parecem deputados falando, né? Ironia, sarcasmo, quer dizer, coisas que não são típicas de um magistrado, quer dizer, que tem que ter uma certa isonomia, não pelas próprias condições no cargo, quer dizer, não é eletivo, ele tem uma segurança institucional, de vitalicidade no cargo, enfim. Como que você observa a forma como o judiciário tem... Por que o judiciário tem assumido essa questão desse protagonismo nessas medidas de exceção, nesse caso? E como isso dialoga com nossa política, como a gente está vendo nesse momento? As razões são complexas, são difíceis inclusive de se ter um entendimento, vamos dizer, integral do problema. Provavelmente só quando o assunto estiver morto que a gente vai ter condição de compreensão. Esse tipo de elemento, de análise teórica, no fundo, ela se dá melhor com a necrópsia do que com a biópsia, né? Mas a gente precisa analisar, porque estamos aí vivendo o problema, a gente tem que entender. Eu acho que é um fenômeno observável no sistema jurídico brasileiro. O judiciário brasileiro, sempre no plano formal, teve muito poder, de uma forma única no mundo, né? Nunca tinha exercido o protagonismo desse poder, digamos assim. A partir de 88 ele começa a exercer. Então é um pouco um fenômeno natural de como o judiciário brasileiro é, né? Ele é um poder muito poderoso. Primeiro porque nós temos uma Constituição rígida e analítica, que trata de todos os campos da vida. Então, quando você trata na Constituição de problemas ou regula questões humanas e sociais, você está trazendo o judiciário a definir aquilo nos casos concretos e na aplicação. Ele é que vai aplicar aquela Constituição, né? Portanto, ele tem um poder grande já pelo próprio território que a Constituição demarcou. Segundo, que aqui tem uma estrutura de Estado. O Brasil vive uma série de problemas, acho que não vou ter tempo hoje, mas assim, na estrutura de Estado e na estrutura do direito constitucional. Uma série de crises. Uma delas é que o judiciário é um judiciário que tem um perfil, vamos dizer, estruturalmente intervencionista na atividade política. Por exemplo, nós somos, eu creio que um dos poucos países do mundo, eu me lembro da Índia, que tem possibilidade de você, vamos dizer, ordem judicial declarar inconstitucional uma emenda constitucional aprovada por 2/3 do parlamento. Mas aqui ainda há a característica que é única no mundo de que um único ministro, relator, um único ministro, pode suspender uma emenda constitucional, aprovada por 2/3 do legislativo. Ou seja, a soberania popular, na nossa estrutura, ela é frágil mesmo. Quer dizer, há um poder de determinação do judiciário que não é eleito de uma forma já naturalmente ou estruturalmente muito intensa, já na própria estrutura regular do judiciário. E tem surgido produto, eu diria, desses novos tempos, de perda do common ground, de perda do humanismo, perda das virtudes humanistas na sociedade. Isso se reflete na ordem jurídica, vamos dizer, no esvaziamento de sentido da Constituição realizado pelo próprio judiciário, que começa a adotar teorias, vamos dizer, a meu ver, esdrúxulas no plano jurídico, que acabam tornando ele não quem decide buscando o comum que habita no significado da norma, compreender a norma, mas um poder instaurativo, político mesmo. O judiciário tem agido politicamente, não juridicamente. Como que você explicaria a decisão que foi tomada nessa semana sobre as ações cautelares, medidas cautelares, né, que vão impactar diretamente na situação do senador Aécio Neves? É contraditório? É constitucional? Não é? Como que você entendeu todo esse processo? Óbvio que sempre existem divergências nesse território, são ultra respeitáveis, mas a meu ver, eu sou um dos que defende a ideia de que a Constituição tem que ser seguida, ponto.
no plano judicial. O judiciário não tem o papel de resolver problemas políticos e sociais. Eu ouvi a ministra ontem argumentando até corretamente, precisamos combater a corrupção. O judiciário não é um órgão na democracia de combate à corrupção. Ele não é um órgão de combate ao crime, em especial crime comum, né? Mas em geral. O judiciário ele é um órgão que visa garantir direitos. Ele vai verificar a atividade de combate ao crime, o processo que promoveu o Ministério Público, a investigação que fez a polícia, ele vai ser o garantidor que o direito dos investigados e dos réus foi observado. Então, e vai dar uma decisão ponderando ou trazendo essa questão. Porque ele é o único órgão estatal que faz isso. A polícia e o Ministério Público investigam, adotam sempre, eu diria, um pouco aquele traço paranoico que faz parte de qualquer investigador, quer dizer, de querer... ele cria uma tese do culpado e vai atrás para tentar comprovar e às vezes, muitas vezes se envolve e acaba, vamos dizer, torcendo fatos para poder comprovar o que ele pensa, para que isso não se transforme em injustiça que existe o judiciário, né? É a garantia que a sociedade tem que os direitos do réu foram observados, portanto, que uma decisão condenatória ela é justa, né? Agora, não é o que se observa hoje. Há uma postura do judiciário, desde ministros do Supremo até juízes de primeiro grau, de gostarem, de se porem. Teve até uma propaganda da Associação dos Juízes aí, a semana passada no WhatsApp da vida, em que eles se colocam como combatentes do crime, combatentes da corrupção. É uma distorção. Quando o judiciário passa a agir de acordo com o senso comum, que muitas vezes é moralista, de acordo com a turba, com o desejo da sociedade, veiculado pela imprensa, que ajuda brutalmente nisso, porque eu diria que adula o juiz que decide no que ela acredita e, vamos dizer, lincha o juiz que decide contra o que ela deseja que seja decidido, né? A imprensa trata a questão judicial como se fosse uma questão política. Então, e quando o judiciário adere a esse tipo de ponto de vista da imprensa, da massa, do senso comum, ele acaba com o sistema que foi criado no pós-guerra, a ideia de que você deve ter direitos acima desse tipo de maioria. Ele não enfrenta a maioria. Acaba, vamos dizer, o sistema, ele acaba instaurando novas normas jurídicas, como se fosse agente político, e agindo, vamos dizer, com excesso de poder no sistema, desequilibrando o equilíbrio entre os poderes. É aquilo que os canadenses chamam de juristocracia. É quando o judiciário amplia demasiadamente em relação aos outros poderes. A lógica da democracia atual, que é soberania popular com proteção de direitos, acaba esvaindo a soberania popular, né? Você tocou num ponto importante. Quando eu estava tramitando a primeira denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados, eu me lembro bem de uma entrevista com um deputado do PT, falando que a gente precisa atender à voz do povo nesse momento e afastar o presidente para que ele responda esse processo. Isso menos de um ano depois da presidente Dilma Rousseff ser impeachmentada e aquele discurso mesmo de que teria sido um golpe, teria sido um processo irregular. Essa postura ambígua de a lei vale quando me convém é um pouco reflexo de todo esse processo? Eu não tenho dúvida. Você vê os segmentos políticos, né? O Dwork, inclusive, trata muito disso no livro dele, The Democracy is Possible Here, quer dizer, ele está questionando toda a vida dele. É possível democracia nesse mundo aí? Quer dizer, onde ele observa que exatamente isso, o senso comum, o consenso, que a democracia não produz só divergência. Há um elogio hoje da divergência, mas a realidade é que qualquer embate de posições, ela implica consensos. Acaba construindo consensos. E o consenso da democracia era que, por exemplo, aqueles direitos mínimos, que a legalidade devia ser cumprida, no fundo é um consenso conservador, adequadamente conservador. Vamos preservar a lei, a Constituição, os direitos, inclusive em detrimento da liberdade de opção política, né? Quando você tem essa variação, quer dizer, quando é o meu inimigo, ele tem que ser tratado com a medida de exceção. Quando é o meu amigo, são os direitos constitucionais, é isso que arrebenta, vamos dizer, com esse common ground, com essa moralidade democrática humanista do pós-guerra, né? Isso perpassa por toda a sociedade, claro, né? A sociedade, os partidos políticos... O caso do presidente Temer é um dos exemplos, quer dizer, a meu ver, a estrutura de Estado brasileira já é um pouco atípica quando permite que o presidente da República seja processado no regime presidencialista, porque dá ao judiciário um poder imenso. Processado por ação penal, né? Mas veja, a gente tem que entender que o direito penal muitas vezes é manipulado, não é incomum isso. Mandela ficou preso 25 anos com alerta vermelho da Interpol, hoje que é um ídolo, né? Então essas coisas têm que se ver com muita cautela, em especial quando se trata de líderes políticos ou pessoas de grande, vamos dizer, repercussão pública,
né? Nesses casos é muito possível haver manipulações, etc. Então, essa ideia do presidente da República já poder ser condenado diretamente pelo judiciário já é uma ideia que tem que se ver com cautela, e a Constituição criou um mecanismo de cautela, que é o legislativo se pronunciar sobre a denúncia. Isso é o que está explícito. Implicitamente, está que o procurador-geral deve ter mais prova do que o comum, de uma denúncia comum contra o cidadão comum. Por quê? Porque o cidadão comum, quando sofre uma denúncia em juízo, ele não perde nada. O presidente da República é afastado do cargo por 6 meses. Ele e a soberania popular perdem. Ele fica com uma parcela do seu mandato que não tem como ser reposta depois. Não é um funcionário público afastado um tempo, mas depois ganha o dinheiro do salário que não ganhou, os seus benefícios ele obtém. O presidente da República, ou quem tem mandato, não. É também uma ideia ontem errada na decisão do Supremo, a ideia de que há uma suspensão do mandato, há uma perda parcial. Não é a ideia que você suspende e depois volta. Não, você não tem como voltar no tempo. E o mandato é de tempo certo, é característica da República, a periodicidade dos mandatos. Vai voltar em que condições? Claro, então uma denúncia feita contra o presidente da República tem que ter vamos dizer, um conteúdo probatório mais intenso. E essas duas que você vê? Eu não vi. Olha, na segunda chega a ver, vamos dizer, acusação ou levando em conta fatos passados, do anterior ele ter assumido o cargo. A condição é clara, só pode ser processado por crimes cometidos no exercício do cargo, durante o exercício do mandato. Os anteriores ficam suspensos. Provas que foram colhidas, a meu ver, sob o ponto de vista do sistema de direitos, de forma absolutamente errada, quer dizer, são provas nulas, ilícitas, né? O sujeito não grava o presidente cometendo o crime. Ele, a meu ver, mesmo se considerar como verdadeira... Eu não entendi na gravação muita coisa que estão falando aí. Eu não vi isso na gravação. Eu já questiono a materialidade do que se fala, mas mesmo que se adotando vamos dizer, a voz da acusação como verdadeira na gravação, o sujeito induz o presidente a cometer um crime. Não existe isso. Isso é crime impossível, porque nunca seria cometido. A função era gravar o presidente para levar para o procurador para fazer um acordo de delação, obtido de uma forma estranha, né? E onde ele induz o presidente a praticar um ilícito, a confessar ou a falar de um ilícito. É o direito vamos dizer, a autopreservação, a não ser obrigado a confessar crimes. E também, digamos, não pode haver o crime preparado, o crime induzido, ele não é um crime verdadeiro. Então, o conteúdo mesmo da gravação, independente de ser lícito ou não o fato de ter gravado, né, o conteúdo dela era ilícito, não poderia nunca dar base a uma acusação contra um presidente da República. As demais provas que tem, pelo que eu vi, são insuficientes, são indícios, né? A denúncia contra o presidente da República, insisto, por causa da estrutura de Estado, ela tem um regime jurídico diferente da denúncia contra o cidadão comum. Mas então há uma desigualdade em relação ao presidente da República? O presidente da República é o chefe do executivo eleito pelo povo. É o substituto do imperador, digamos assim, num sistema democrático. Então, sim. Quer dizer, você interromper o mandato do presidente da República e prendê-lo traz uma instabilidade para o país, para a economia, para a vida de todo mundo. Que prender um cidadão não ocorre isso, né? Então, essas observações, elas são importantes. A gente está vivendo um momento do Brasil... que, gozado, é mais típico de períodos pós-guerra, pós-tragédias muito grandes. A gente está abandonando as nossas instituições no momento que a gente estava, vamos dizer, uma crise econômica como já teve várias. Quer dizer, não tem nada tão... Não acabamos de sair de uma grande guerra, não teve uma grande tragédia, um meteoro que caiu, ou seja, algo que justificaria, né? É muito ruim, inclusive, no plano econômico. Os investidores, eu creio, olham isso e falam, esse país é maluco, né? Ele estava em relativa estabilidade há 20 anos, aí de repente, de uma hora para outra, vai... Não, e o ministro do Supremo toma uma decisão, uma turma toma outra decisão e o colegiado pleno toma outra decisão. E a Constituição, no caso do senador Aécio, é clara. A Constituição é clara, como deveria já ter sido aplicada ao senador Delcídio. A Constituição é clara. Só pode haver perda do mandato. E aí ela não faz distinção entre total ou parcial. Por isso que eu falo que não é suspensão, é perda, porque é perda mesmo. Por decisão transitada em julgado, não existe cautelar, né, para você suspender o mandato, digamos assim, algo que não existe. Não existe sim, não é autorizado pela Constituição, né? E no caso de prisão, só em crime flagrante. Você não pode prender o sujeito cautelarmente. É um direito que o parlamentar tem nessa estrutura que se considerou adequado, né, para ele poder se preservar de persecuções do próprio judiciário e poder preservar a independência dos poderes, que são valores essenciais.
Pode-se questionar o foro privilegiado dele? Deve-se, não deve-se ter foro privilegiado. Tem uma série de questões que podiam mudar. Mas vamos mudar a primeira Constituição? O papel do Supremo não é esse. O papel do Supremo não é dizer o que ele acha certo em termos morais ou políticos. O papel do Supremo é aplicar a Constituição, ponto. E isso, qual que é o valor que isso tem para a sociedade? Da segurança, para o Estado, para as relações sociais, para quem investe na economia. Pedro, parece mais sensível quando a gente trata de questões consensuais, combate à corrupção. Quem vai ser contra um combate à corrupção? Ninguém. Então é mais fácil você legitimar esse tipo de medida em questões como essa. Por exemplo, Eduardo Cunha, depois daquele monte de processo, quer dizer, quem vai ser contra o afastamento do Cunha do mandato? E aí vai o Supremo e toma a dianteira, como no caso do Delcídio também. É mais difícil, não é? Você falar em institucionalidade, em regras do processo democrático, em situações que há uma unanimidade em torno daquela decisão. Sim, mas veja, nem sempre a maioria ocasional, exato, primeiro, ela é correta. Segundo, se considerou, para exatamente evitar surgir populismos de direita ou de esquerda autoritários, você ter um certo um senso comum na sociedade que aqueles direitos, aquelas regras têm que ser preservadas. E que as instituições têm que ser preservadas. Na hora que a democracia começa a ser de turba, ela deixa de ser democracia. Democracia não é só adesão da maioria. Democracia são procedimentos, são formas adequadas de debate, são decisões adotadas por autoridades investidas naquela função. Quer dizer, você tem uma série de questões institucionais que não podem ser desprezadas. A gente atende agora à vontade social, mas essa própria vontade social vai ser sempre crítica às instituições, no fundo. Olha como é instável, não confio. Né? Quer dizer, vai acabar não confiando no judiciário, vai acabar não confiando nas instituições, não confia já na Constituição. Ninguém, se você perguntar para alguém da cidadania se confia nos seus direitos constitucionais serem aplicados, acha que não. Né? Porque depende do político de ocasião, depende do que se achar que é a opinião pública. Ou seja, esse tipo de circunstância ocasional de que as instituições deveriam estar acima disso. As instituições democráticas deveriam estar acima dessas decisões majoritárias, em algumas questões mínimas, pelo menos, os direitos fundamentais, a estrutura da Constituição. Isso não poderia ser, vamos dizer, alterado pelo Judiciário nunca. A função do Judiciário é aplicar a Constituição, é aplicar as leis, não criar uma Constituição ou criar leis. E as pessoas têm que entender isso. Não adianta ficar também, toda vez que um juiz decide em favor do réu, porque é óbvio que a opinião pública no momento... Né? Isso é com qualquer acusado, até Jesus Cristo, a opinião pública ficou contra ele. Quer dizer, então qualquer acusado sempre tem opinião pública contra. Para isso é que existem direitos que devem ir contra a opinião pública. Pode se falar, vamos ter certeza que o condenado por corrupção é corrupto mesmo. É por esses motivos que eu fico pensando, às vezes, como que a gente não está numa crise institucional na cabeça de algumas pessoas? É difícil pensar, né? É muito difícil, porque você vê nos argumentos dos ministros, eu vi toda a sessão. O argumento do sujeito já não, mas é porque ele cometeu um crime grave. Como cometeu se ele não teve defesa ainda? Como é que ele pode afirmar? Eu não estou aqui defendendo, eu não votei no ministro, do senador Aécio, não votaria nele, não gosto dele politicamente. Mas é outra questão. Como é que você pode afirmar numa sessão de julgamento, um papo de bar, esse papo entre nós aqui, nós podemos dizer quem que a gente acha corrupto, quem que não. Agora, um ministro, um juiz, um sujeito que exerce a magistratura, numa sessão formal de julgamento, trata ele, tem as provas aí, filmou, ele não se manifestou ainda, ele não teve defesa. Isso, quer dizer, não trata como se fosse, nós temos que combater a corrupção botando esse cara para fora porque ele cometeu o crime. Como sabe que cometeu o crime? Não houve processo, não houve defesa, não houve produção de prova. Quer dizer, a população adora porque vê nisso como se fosse... tem até aspectos emocionais, de um certo ódio, etc., tal, que se manifesta nessas horas, mas a postura de um ministro não deveria ser assim. O ministro é o conselho dos sábios da tribo. É a quem você recorre para poder dar estabilidade para a sociedade. É um poder, vamos dizer, moderador da vida social. É quem traz sabedoria no sentido mais amplo, vamos dizer, da vida social. É quem traz a tradição de valores que a gente conquistou na democracia. Ele não deve ser o sujeito a ficar estimulando formas não civilizadas de tratar esse tipo de problema. Professor, a gente vai entrar nos últimos 5 minutos aqui da conversa, a gente vai tentar abordar um pouco da questão Lula, né, que eu acho que é uma questão central nesse momento, né, tanto para as eleições como para a própria situação de direito no Brasil, envolve muita divisão na sociedade, né, a gente percebe pelas pesquisas, né,
falando até no efeito midiático sobre os julgamentos, a gente teve a pesquisa do Datafolha que perguntou, de fato, quem queria ver o ex-presidente preso, né? E a maioria da população gostaria de ver. É um pouco reflexo, acho que, de tudo isso. Como que você vê, em um primeiro aspecto também, a gente estava conversando, veio na minha cabeça aquela questão da liberação dos áudios, ainda quando a Dilma Rousseff era presidente, né? Dos áudios do ex-presidente, de aliados dele, enfim. Como que você vê todo esse processo do ex-presidente Lula? Primeiro, a primeira condenação, queria que você comentasse um pouco disso, e os outros processos que ele responde. O que você tem entendido isso e como isso vai jogar com as eleições do ano que vem? Eu não conheço todos os processos que o presidente responde. Esse processo, agora eu li a sentença, eu acho que os principais peças do processo que foram divulgadas pela mídia, né? A sentença foi amplamente divulgada. Eu vi algo muito inconsistente no plano jurídico ali, no plano de direito constitucional. Quer dizer, os direitos mínimos do presidente, ele é condenado no fundo por uma conduta pelo juiz que ele não recebeu acusação daquela conduta, ele não teve como se defender, né? Porque a acusação do Ministério Público era outra, ter recebido o apartamento em troco de benefício em 3 contratos. Essa lógica dos 3 contratos o juiz rompeu. Ao romper isso, ele deveria ter declarado inocente. E não, vamos dizer, estipulado que não, mas ele recebeu o benefício, portanto está incluído nisso. Outro processo para investigar. Se abrisse outro processo, se fosse o caso. Não, isso ele teria que ter dado de defesa para poder condená-lo nesse aspecto. Segundo, para condená-lo dessa forma, ele criou um novo tipo penal, uma nova lei penal. A lei penal não fala que receber um benefício, mesmo que ilícito, é o suficiente para condenar alguém por corrupção. O sujeito, o agente do crime, tem que retornar em termos de um comportamento administrativo, ou uma omissão, ou uma ação, alguma ordem. Isso não ficou provado no processo e ele dispensa essa prova. Quer dizer, ele cria um novo tipo penal. No direito penal, só para as pessoas entenderem, o que o modo civilizado de agir determina é que as leis penais têm que ser interpretadas restritivamente. A maior proximidade da interpretação literal possível. Você nem estender o sentido, você deve. Não é correto você usar a interpretação extensiva. Quanto mais inovar. E isso não tem acontecido só no caso do Lula, né? Teve aqui no Tribunal de Justiça a coisa da tortura, né? Se inovou em termos de novo tipo penal, criando requisitos novos que não estavam na lei. Quer dizer, essas coisas não podem ser feitas pelo judiciário. Então tem esse problema, eu acho que diria, no plano judicial, que ainda não tem uma solução, porque está em recurso, vamos ver o que vão decidir. No plano histórico, eu acho que esse momento brasileiro vai ser um momento que a história vai questionar o papel da jurisdição e do juiz aqui no Brasil. Pela primeira vez eles assumiram, nas últimas décadas, um papel protagonista. No começo foi um bom desempenho, foi um papel correto de aplicar a Constituição e hoje estão transbordando. Eu acho que deve ser, no futuro, uma experiência para nós do que deve ser um judiciário numa democracia brasileira. Nossa democracia é infante. O nosso judiciário, como protagonista, é infante também, está iniciando essa experiência, uma experiência historicamente de tempo muito curto, né? O que a gente, como sociedade, deve fazer nesse momento é aprender com os erros. O primeiro momento é reconhecer como erro, isso já vai demorar um tempo, na minha opinião. Depois fazer, vamos dizer, as transformações, ou tudo que for necessário, mas eu acho que mais do que transformações, é uma consciência social que preservar a Constituição é importante. Eu acho que a sociedade só vai sentir isso no dia que sentir o caos. Este tipo de postura na história não traz ordem, como a sociedade imagina, traz o caos, né? O nazismo e o fascismo, por exemplo, não estou comparando, não são nem comparáveis, nem tem sentido, estamos numa democracia ainda, pelo menos em aparência, mas estamos. O nazismo e o fascismo vieram com a promessa de trazer ordem na Alemanha e na Itália e trouxeram o caos até de sentido, né? Você matou milhões de pessoas. Então. Ou seja, esse elemento caótico vai chegar e a sociedade já está aí, acontecendo, a meu ver, mas a sociedade não se percebeu, ele vai se ampliar, ela vai perceber e daí provavelmente tem uma reação, não sei quanto tempo, né? Mas a história mostra, quer dizer, esses populismos autoritários têm tempo certo na história, eles não conseguem sobreviver a longo tempo. O judiciário ainda vai ser no futuro muito criticado, não só o judiciário, o sistema de justiça, polícia, promotor, a mídia que apoiou, tudo isso no futuro eu creio que vai passar por uma revisão e vai se verificar que se os valores democráticos, óbvio, continuarem no Ocidente. Pode ser que a gente mude, não tenha mais democracia. Enquanto houver democracia, eu creio que no futuro vai se olhar para trás e se fazer uma crítica. A minha esperança é que pelo menos sobre como lição que numa democracia a função do judiciário é aplicar a lei, a Constituição, é trazer a sociedade, é pôr limites na vontade majoritária, né?
é ser uma decisão contra-majoritária, e isso é importante para todo mundo. É isso que garante a ordem, é isso que garante a paz, é isso que evita o caos. Quer dizer, enquanto as maiorias não entenderem que o direito também vale quando contraria as suas vontades, nada vai ser resolvido. Nós vamos ter que ter o cara de esquerda admitindo que como até parece que o PT já fez nesse último caso do Aécio, se eu não me engano. Mas parece que vai votar contra ele agora no Senado. Mas de qualquer forma, quando você observa o seu adversário sendo fustigado por uma medida autoritária, aí é que você tem que se manifestar com mais decisividade, né? Agora, o que a gente vive no Brasil não é isso, ainda é um pouco a política do compadrio. Quer dizer, não vale tudo para ganhar, não vale gol de mão para ganhar. Claro, o jogo, né? Veja, é típico do compadrio de um país colonialista, né? Então, o compadre do cara de esquerda ele protege, o compadre do cara de direita, o cara de direita protege, mas um não protege o compadre do outro. Quer dizer, protege, se eu falo até a ideia de proteção é equivocada, quem protege é a Constituição, não as pessoas. Mas, de qualquer forma, não se faz um discurso em favor dos direitos da Constituição quando o meu adversário está sendo atacado. Isso precisa mudar. Precisa mudar na sociedade, não adianta mudar nos políticos, né? Precisa mudar na sociedade. A sociedade precisa entender, absorver isso, se nós queremos uma democracia verdadeira. Tendo em vista a votação de quarta-feira no Supremo Tribunal Federal, você imagina alguma possibilidade dessa composição do Supremo tomar alguma iniciativa nesse sentido? Pode ser que sim, porque eu acho que eles são sensíveis à sociedade, até demonstraram isso. Até certo ponto é um equívoco isso, deveriam tomar decisões com base na Constituição, mas como eu creio que a sociedade vai reagir, porque eu acho que os elementos de caos ainda estão no começo, nós vamos viver um período de mais caos, a sociedade vai começar a observar esse fenômeno, eu acho que eles vão acabar recuando. Não sei se é essa composição, porque eu não sei quanto tempo demora isso, não tenho noção, né? Eu sou um pessimista sempre, então não tenho noção, mas eu acho que em algum momento da nossa história a sociedade vai observar que se cometeu abuso, que é correto combater a corrupção, mas não precisava fazer desse jeito com essa pessoa, com aquela, né? Não é combate à corrupção errado, inclusive, ele é corretíssimo. Então, mó mouse, uma das piores doenças que nós temos na nossa sociedade é essa. Só que eu acho que não está levando em consideração o meio. Eu acho que as pessoas estão se diferenciando. O que está acabando com o common ground é de algumas pessoas ódio à democracia e aos direitos, e de outras desconfiança. Acham que a democracia e os direitos, um processo democrático, não consegue obter resultados adequados para a ordem social. O que não é uma verdade. Excepcionais demandam... O que não é uma verdade. Só houve ordem no mundo e paz social quando houve democracia do século XX para cá. O populismo autoritário só trouxe caos, só trouxe problema, só inviabilizou o avanço da civilização, só criou problemas. Quer dizer, então, mas assim, há hoje uma crença de que esse populismo autoritário, que você recorrer a medidas de violência, traz resultado. Não é assim que a história demonstra. Pedro, a gente vai ter que encerrar por aqui. Muito obrigado pela sua presença. A gente vai querer ouvi-lo mais vezes aqui no Informando em TV. A você que nos acompanhou, mesmo nessa emenda de feriado, muito obrigado. Esperamos contar com a sua audiência na semana que vem também. Até lá.